Olá, queridos amigos. Você está vendo ao fundo a casa de Ellen White aqui na Vila Adventista. É uma bênção estar nesse lugar que nos remonta à época dos pioneiros e nos lembra do compromisso que temos com manter a palavra de Deus como guia para a nossa vida. O capítulo de hoje inclui 4 temas importantes sobre o ministério do apóstolo Paulo. Entre eles estão, em primeiro lugar, os direitos do apóstolo, versos 1 a 5. Depois temos o apoio do obreiro do Senhor e seu direito de ser preservado, versos 6 a 18. Em terceiro lugar, a adaptabilidade de Paulo para cumprir a missão, versos 19 ao 23. E, finalmente, temos a aspiração de conseguir a coroa da vida, uma coroa imperecível, versos 24 a 27. Cada aspecto é um esclarecimento dos direitos de um apóstolo ou de um missionário. Amigos, o apóstolo Paulo explica sobre o apoio financeiro direto da igreja, embora ele tivesse o direito de recebê-lo. Primeiro, ele reivindica o direito de missionário, incluindo os apóstolos, de receber um salário por seu trabalho. Servimos ao Senhor em nosso trabalho, e o Senhor quer que ganhemos o nosso sustento em troca do nosso trabalho. Paulo dá 3 exemplos da vida diária que ilustram essa questão. O primeiro exemplo, os soldados, depois os plantadores de vinhas e, finalmente, os pastores que cuidam do rebanho. Cada um deles obtém um benefício financeiro por causa do seu trabalho. Por que o apóstolo Paulo não poderia receber o que lhe era devido? Esse texto, amigos, tem implicações em relação ao trabalho do obreiro e dos funcionários. Os trabalhadores merecem um salário justo. De fato, a Bíblia adverte sobre terríveis consequências para os empregadores que negarem uma compensação correta, justa, aos seus empregados. Paulo sabia que várias questões afetavam a determinação de um salário justo e não tentou definir ou determinar um valor ou uma fórmula. Os empregadores não podem negligenciar as necessidades de seus empregados. Agora, novamente falando sobre liberdade e o direito de fazer as coisas. O apóstolo Paulo está apontando que, como apóstolo, sendo um instrumento que Deus usou para ministrar a vida espiritual dessas pessoas, levando a elas a palavra de Deus, ele tinha todo o direito de ser mantido por eles. Ele tinha o direito de receber benefícios materiais deles como compensação pelo trabalho que ele realizava. Aliás, um bom trabalho. Aqui vemos o verdadeiro coração de Paulo, remunerado ou não. Isso não importava para ele. O que importava de fato era a obra do Evangelho. Se ele recebesse apoio, continuaria. E se não recebesse apoio, continuaria da mesma forma. O que importava era que a pregação do Evangelho não fosse impedida de forma alguma, por motivo algum. Amigos, é extraordinário quando um ministro renuncia a si mesmo para servir a Cristo, para salvar pessoas. Mas quando um ministro renuncia aos seus direitos, ele faz mais do que o fardo daquilo que se esperava normalmente dele. Ele deixa aquilo como se fosse apenas um fardo e trata isso como uma missão. O apóstolo mostrou que agia com base nos princípios de zelo e amor e que ele não estava atuando longe daquilo que se esperava. O apóstolo transmite a certeza de estar trabalhando e pregando para Cristo a despeito das circunstâncias. Em outras palavras, ele cumpre a missão com ou sem salário. O servo do Senhor trabalha de forma flexível, adaptável, para alcançar a todos. Ele se esforça, é autodisciplinado para alcançar a coroa imperecível. O apóstolo Paulo tem uma missão impossível em Cristo. Nós também, como filhos de Deus, temos uma missão, que Cristo salve a nossa vida e que pela nossa vida Ele salve outros para o seu reino. Ótimo dia para você e sua família.